Material exclusivo para quem vai fazer a magia de divórcio energético e corte de laços, criado por Beatriz Curandala. Tratamento essencial. Antes de iniciar o seu processo, é importante que você compreenda o que está sendo ativado aqui. Esse trabalho não é apenas uma magia com velas. Ele envolve uma estrutura espiritual completa, defumações específicas, decretos energéticos, sigilos de ativação e o firmamento de entidades espirituais que irão sustentar e conduzir esse processo com você. A magia abre o caminho, mas é a sua consciência que sustenta o corte. Por isso, esse tratamento é essencial. O que é um corte de laços? O corte de laços não se limita a relações amorosas. Ele pode e deve ser feito sempre que existe uma ligação que drena, prende ou limita a sua energia. Você pode realizar esse processo para relacionamentos amorosos, ex-parceiros, vínculos familiares desgastantes, amizades que ainda exercem influência negativa e emoções e padrões internos, como, por exemplo, dependência emocional, escassez e padrões repetitivos. Ou seja, não estamos falando apenas de pessoas, estamos falando de tudo aquilo que ainda mantém você energeticamente presa. O que você precisa saber antes de começar? O corte de laços é um processo e todo processo exige participação. Não existe milagre, existe alinhamento, decisão e responsabilidade. Nos primeiros dias, é comum que algumas situações aconteçam. Sensação de vazio ou afastamento, pensamentos mais frequentes sobre a pessoa, sonhos recorrentes, saudade intensificada momentaneamente. Isso não significa que o trabalho não está funcionando, significa que os laços estão sendo desfeitos. Quando uma conexão é forte, o rompimento energético pode gerar um eco emocional antes do silêncio. Sobre recaídas e reconexões. Em alguns casos, a pessoa com quem você está cortando laços pode reaparecer. Isso acontece porque, inconscientemente, ela sente o rompimento da conexão e tenta restabelecer o vínculo. E é aqui que mora o ponto mais importante do processo. Se houver abertura emocional, física ou energética, os laços podem ser reconectados. Isso inclui conversas íntimas, encontros, envolvimento emocional e contato sexual. Uma única recaída pode enfraquecer ou até anular o processo da magia. Por isso, durante esse período, o mais importante é o detox energético emocional. Então chegou o seu momento de dizer não se ele voltar atrás. O detox é parte do ritual. Cortar laços não é só um ato espiritual, é também uma escolha prática no seu dia a dia. Durante o processo, evite acompanhar redes sociais da pessoa, buscar informações ou notícias, reviver memórias intencionalmente. E isso é muito importante evitar. Dar corda para aqueles pensamentos que criam mais memórias e te deixam presas naquilo que já passou. Quando os pensamentos insistirem, busque trocar o foco. Não é um processo fácil, porém te coloca na presença como observadora dos seus pensamentos. E isso pode te ajudar em vários outros processos da sua vida. Se houver necessidade de contato, filhos, trabalho, etc., mantenha-se em neutralidade, sem carga emocional, sem aprofundamento, sem troca energética. Além disso,
observe seu ambiente. Objetos também carregam energia. Se possível, desapegue de fotos, presentes, lembranças carregadas de emoção. Tudo isso faz parte do seu detox. Como você vai perceber a evolução? Esse processo acontece em camadas. Se hoje você pensa nessa pessoa o tempo todo, com o passar dos dias, isso começa a diminuir. Você pode perceber que os pensamentos reduzem, os sonhos se tornam menos frequentes, a carga emocional enfraquece. Até chegar ao ponto mais importante, a indiferença. Quando lembrar, já não dói, não puxa, não prende, é porque o laço foi, de fato, dissolvido. Um ponto muito importante. Em alguns casos, um único divórcio energético não é o suficiente. Isso porque, às vezes, o vínculo não está apenas na pessoa, mas nas emoções que te conectam a ela. Pode ser necessário trabalhar também dependência emocional, crenças limitantes ou padrões afetivos. Porque mais importante do que cortar é não recriar. Integração e consciência. Se essa conexão fez parte da sua vida, ela trouxe aprendizados. E ignorar isso é abrir portas para repetir os mesmos ciclos. Por isso, ao longo desse processo, se pergunte: o que me levou a essa conexão? O que eu buscava no outro? O que eu ainda preciso curar em mim? O corte de laços liberta, mas a consciência que transforma. Os chakras e os vínculos energéticos. Quando você se conecta com alguém, não é apenas emocional, é energético, é físico e é espiritual. E essa conexão acontece principalmente através dos seus chakras. Os chakras são os centros de energia do seu corpo, que armazenam experiências, emoções e memórias. Quando você se envolve com alguém, esses centros criam fios energéticos, laços que continuam ativos mesmo após o fim da relação. E é exatamente por isso que muitas vezes você sabe que precisa se afastar, mas sente que ainda está presa. Chakra cardíaco, o vínculo emocional. O chakra cardíaco é o centro do amor, do afeto e da conexão emocional. É aqui que ficam armazenados memórias afetivas, sentimentos de amor e apego, carência emocional, mágoas, rejeições e feridas emocionais. Quando esse chakra está conectado a alguém, você pode sentir saudade intensa, dificuldade de desapegar, sensação de vazio quando se afasta, tendência a romantizar a relação. Mas existe um ponto muito importante. Nem sempre o que te prende é o amor. Às vezes é a dor que ainda não foi liberada. Mágoa, rejeição, abandono e traição, tudo isso também cria laços e muitas vezes são mais fortes do que o próprio amor. Você não está presa à pessoa, você está presa ao que ficou aberto dentro de você. Chakra sexual, o vínculo íntimo e energético. O chakra sexual é um dos mais profundos quando falamos de conexões. Ele está ligado à energia sexual, prazer e intimidade, trocas energéticas durante o contato físico e memórias corporais e sensoriais. Toda troca íntima cria registros energéticos. O corpo também lembra, a energia registra e o vínculo permanece. Por isso, muitas vezes, mesmo após o fim, existe desejo repentino, pensamentos íntimos recorrentes, sensação de química ainda ativa, dificuldade de se conectar com outras pessoas. Esse chakra cria laços profundos e silenciosos. Vaporização uterina. Por que a vaporização uterina é essencial?
A vaporização uterina atua diretamente na limpeza do chakra sexual. Ela ajuda a liberar memórias energéticas acumuladas, dissolver resíduos de conexão íntimas, desativar registros de prazer, dor ou apego, reconectar você com o seu próprio corpo. É um processo de limpeza profunda, não é apenas física, mas energética e emocional, principalmente em casos onde houve relações intensas, dependência emocional com vínculo sexual, dificuldade de desligamento mesmo após o término. A vaporização auxilia no rompimento desses fios invisíveis. Quando o que prende não é amor. Existe um ponto que muitas pessoas não percebem. Você pode não amar mais, mas ainda estar presa. Isso acontece quando há emoções densas não são resolvidas, como raiva, rancor, revolta, desejo de justiça, dificuldade de perdoar. Situações como traição, rejeição, descobertas dolorosas sobre o caráter da pessoa podem gerar um vínculo energético tão forte quanto o amor, porque toda emoção intensa conecta, seja ela leve ou pesada. E enquanto essa emoção estiver ativa dentro de você, o laço continua existindo. Outros chakras envolvidos, sutilmente. Além do cardíaco e do sexual, existem outros centros que participam desse processo. Chakra do plexo solar, ligado ao poder pessoal e autoestima. Quando afetado, pode gerar dependência emocional, sensação de inferioridade, dificuldade de se posicionar. Chakra frontal do terceiro olho, relacionado à mente e aos pensamentos. Quando conectado, mantém pensamentos repetitivos, idealizações, dificuldade de esquecer, ou seja, o vínculo não está só no coração, ele se espalha pelo seu campo inteiro. Por que é importante olhar para isso? O corte de laços atua quebrando essas conexões, mas em alguns casos os chakras ainda permanecem carregando registros. Por isso, trabalhar esses centros energéticos potencializa e aprofunda o processo. A mesa radiônica, por exemplo, atua diretamente nesses campos, realinhando, limpando e organizando essas energias. Não é obrigatório, mas é um próximo passo importante para quem deseja uma libertação ainda mais profunda. Consciência traz libertação. Entender onde você está presa é o primeiro passo para se libertar de verdade, porque não é sobre esquecer alguém, é sobre limpar o que essa conexão deixou dentro de você. Entendido tudo isso, que é completamente importante porque te traz consciência, você entende o valor do seu dinheiro investido e te coloca na posição de comprometimento. Agora sim, vamos para a parte que depende de você, que é o seu tratamento energético. Lembre-se, não tem ninguém no mundo mais importante do que você mesma. Cuide de você, olhe para você. É muito valioso esse processo de autocuidado, porque reconecta com o seu verdadeiro valor. Essa é a parte prática, onde vem a transformação e deixa de ser ideia e começa a acontecer no seu campo. Estrutura do tratamento energético. Serão 3 semanas de limpeza e realinhamento. Durante 3 semanas, você irá realizar um banho energético por semana, seguindo um processo gradual de limpeza, liberação e reequilíbrio. Esse ritual atua no seu campo energético, emocional e espiritual, preparando você para o rompimento definitivo dos laços. Etapa 1. Preparação do corpo energético. Antes de cada banho de ervas, você fará um preparo essencial. Um banho de sal grosso mais açúcar. Misture na água um punhado de sal grosso e um punhado de açúcar. Quantidade intuitiva. Função:
Sal grosso limpa profundamente, remove cargas negativas e zera o campo energético. Açúcar harmoniza, suaviza e equilibra a energia após a limpeza intensa. Como fazer? Entre no banho normalmente, molhe o corpo, desligue o chuveiro, aplique essa mistura do pescoço para baixo, aguarde alguns instantes, ligue o chuveiro e finalize o seu banho higiênico normalmente. Esse processo prepara o seu campo para receber o banho principal. Etapa 2. Banho de limpeza energética. Semanas 1, 2 e 3. Após o banho higiênico, você fará o banho de ervas. Ervas utilizadas: arruda, alecrim e lavanda. Leia o PDF para entender a função de cada erva. Como preparar? Ferva ali mais ou menos uma jarra de água. Desligue o fogo, adicione as ervas, tampe e deixe descansar por alguns minutos. Coe ou utilize com as ervas se preferir. Como tomar? Após finalizar o seu banho normal, desligue o chuveiro, despeje o banho da cabeça aos pés. Enquanto joga o banho, mentalize: eu libero, eu limpo, eu me desligo de tudo aquilo que não me pertence mais. Permaneça alguns instantes em silêncio, sentindo a magia. Lembrete: esse banho de sal grosso com açúcar é no início do seu banho. Nesse mesmo dia, nesse mesmo banho, depois que você tomar o seu de higiene, você vem com o de ervas. Agora, dica importante, facilitando o seu processo. Você pode escolher 2 formas de preparar o seu banho. Opção 1, preparo semanal. Preparar o banho fresco toda semana, mantendo o ritual ativo e renovado. Opção 2, banho concentrado, mais prático. Você pode fazer um preparo mais concentrado. Dobre a quantidade das ervas, prepare uma quantidade maior de banho, divida em 3 partes, armazene em garrafinhas na geladeira. Na semana do uso, retire uma parte, dilua com um pouco mais de água morna antes de utilizar. Essa opção facilita a rotina sem perder a força do ritual. Quando finalizar o último banho da 3ª semana, nos próximos dias você pode realizar o banho de autoestima, amor próprio e brilho pessoal. A receita também está no PDF. Agora vamos para a vaporização uterina, que atua na limpeza do chakra sexual e memórias energéticas. A vaporização uterina é uma prática ancestral de limpeza e reconexão com o feminino. Dentro desse processo de divórcio energético, ela atua diretamente no chakra sexual, ajudando a liberar memórias íntimas, emocionais e energéticas que ficaram registradas no seu corpo. É um dos passos mais profundos do tratamento. Quando fazer? A vaporização deve ser realizada durante uma lua minguante, energia ideal para liberação, limpeza e encerramento de ciclos. Importante: não realizar se você estiver menstruada. Caso esteja menstruada, aguarde o ciclo finalizar e espere a próxima lua minguante para realizar o processo corretamente. Também não faça isso caso estiver grávida ou tiver algum tipo de inflamação no útero. Respeitar esse tempo faz toda a diferença na eficácia do ritual. Ervas para vaporização. As ervas escolhidas atuam diretamente na liberação de memórias e nos reequilíbrios do chakra sexual. São a camomila, a calêndula e a lavanda e o alecrim. Leia o PDF para entender a ativação de cada erva. Função da vaporização no processo. Esse é um ritual que auxilia você a liberar memórias íntimas e energéticas, desfazer conexões profundas do chakra sexual, limpar registro de prazer, dor ou apego, reconectar-se com o seu próprio corpo, restaurar a sua energia feminina. Muitas conexões não estão mais na mente, mas ainda estão no seu corpo. E é isso que a vaporização vem limpar. Como fazer?
O passo a passo completo será disponibilizado em vídeo que eu gravei no YouTube. O link está no PDF. Um último ponto muito importante. Durante a vaporização, permita-se sentir. Emoções podem surgir, lembranças podem vir à tona. Isso não é fraqueza, é libertação. Você não está revivendo, você está despedindo. A importância das orações nesse processo. As orações são decretos que sustentam o corte, e é através dela que você limpa, reforça, mantém a sua libertação. Sem repetição, o laço enfraquece pouco. Com constância, ele se rompe de verdade. As orações serão feitas durante 21 dias, que pode ser feito qualquer horário, num momento íntimo seu. Selamento energético do processo. Ao concluir esse tratamento, você não estará apenas finalizando um ritual, você estará encerrando ciclos que por muito tempo ocuparam espaço dentro de você. Cada banho, cada oração, cada escolha de se afastar do que te prende foi um ato de coragem, foi um movimento de retorno. Neste momento, seu campo energético passa por um processo de reorganização e é importante que você continue se respeitando, se priorizando e honrando esse novo espaço que foi criado dentro de você. Nem tudo que foi vivido precisa ser carregado. Nem tudo o que foi sentido precisa permanecer. Você não é mais a mesma pessoa que iniciou esse processo. Você está mais limpa, mais consciente e mais inteira. Integre o que foi liberado. A libertação não acontece apenas no ritual. Ela se sustenta nas suas escolhas diárias. Escolha não voltar, escolha não alimentar, escolha não se reconectar com aquilo que você já decidiu soltar. O passado pode até bater na porta, mas agora você sabe que não precisa abrir. Seu novo caminho. Com os laços cortados, a energia retorna para você. E é esse espaço que você começa a reconstruir sua autoestima, sua força emocional, sua clareza, seu amor próprio. Você não saiu vazia desse processo. Você saiu disponível para viver algo melhor. Minha assinatura energética. Esse trabalho foi conduzido e ancorado com base na espiritualidade, na energia da intenção consciente de libertação. Que esse processo seja um marco na sua vida, que você siga mais leve, mais forte, mais alinhada com quem realmente é. Que apenas o que for verdadeiro, recíproco e saudável permaneça, e que tudo aquilo que não for se dissolva antes mesmo de chegar. Com intenção, responsabilidade e propósito, Beatriz Curandala, a sua mentora espiritual.